Bom dia para você, como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de dezembro. Que bom que você está aí. Mais um dia, mais uma manhã abençoada, mais uma manhã a qual nós temos a oportunidade de vencer, a qual nós temos a oportunidade de estarmos debaixo das potentes mãos do Senhor e aproveitamos essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecendo a Deus por mais esse dia, louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor. Pai, que nessa manhã, Senhor, nós possamos nos entregar a Ti, que nessa manhã, Senhor, nós possamos viver o novo, que nessa manhã nós possamos viver o melhor de Ti, Senhor. Assim nós te agradecemos e te louvamos por mais essa semana que se inicia debaixo das Tuas potentes mãos. Derrama sobre nós da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. Nos faça ver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faça ver as Tuas magnificências. Nos faça ver, Pai, os Teus livramentos. Deus, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim é a nossa oração nessa manhã, diante da Tua presença, Pai. Glorificamos o nome do Senhor nessa manhã, nessa breve oração. Sabe, muitas vezes nos dizemos que precisamos horas e horas de oração. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que somente o teu pensamento ligado no Senhor já é bastante, já é muito, já é ótimo. Então, se você não tem tempo, às vezes, no seu decorrer do dia, não tem tido tempo de estar se dedicando a um grande momento de oração, se dedique nos pequenos momentos, se dedique nos pequenos minutos. Tenha um tempo contínuo de oração, tenha um tempo de ligação com o Senhor continuamente. Então, que nessa manhã nós possamos viver o melhor de Deus debaixo de suas potentes mãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Tome aí a sua bússola diária, sua palavra matutina, Jeremias, capítulo 44, 23, vai dizer assim: porque queimaste incenso e pecaste contra o Senhor Jeová, e não escutastes a voz do Senhor, e não andaste segundo a sua lei, nem segundo os seus preceitos, e nem segundo os seus testemunhos. Por isso vos aconteceu este mal, como se vê hoje. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Israel: vós e vossas mulheres não só disseste com os vossos lábios, mas também realizaste com as vossas mãos. Cumpriremos os votos que fizemos de oferecer incenso à Rainha do céu e de lhe derramar libações, pois bem pagai os vossos votos e cumpri as promessas que fizeste. Contudo, escutai a palavra do Senhor Jeová, todos vós, judeus que habitais na terra do Egito. Eis que juro por meu grande nome, diz o Senhor Jeová, que em toda a terra do Egito o meu nome não será mais invocado pela boca de nenhum homem de Judá, dizendo: vive o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa agir sobre as nossas vidas nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa prevalecer sobre esta palavra. Quando nós vemos aqui nessa manhã, nós vamos entender que as minhas filhas já estão acordadas aqui nessa manhã. Glória a Deus por isso. Então nós vamos entender que há um momento em que o povo, ele foi separado, o povo de Judá. Deus decide dividir o povo de Judá em dois povos. Deus divide o povo de Judá em dois remanescentes. Um desce para o Egito, fugindo do cativeiro, e o outro é levado para o cativeiro e sobrevive. O que desce para o Egito que foge do cativeiro, ele é extinto, ele se acaba. E o que é levado para o cativeiro e aceita a escravidão por aquele certo tempo, sobrevive. Nós vamos entender nessa manhã que descer ao Egito pela vontade própria te leva a ser extinto. Descer ao Egito pela vontade própria te leva a ser dissipado.
descer ao Egito pela vontade própria, fugindo das potentes mãos do Senhor, fugindo daquilo que Deus tem para a tua vida, faz com que você seja extirpado da nação, faz com que você seja acabado. E aqui nós vamos ver que o povo que não aceitou a disciplina de Deus e foi para o Egito por ele próprio, pela vontade dele, o povo que não aceitou a disciplina do Senhor, ele não prevaleceu. Morreram todos no Egito, aqui nessa passagem de Jeremias. Nós vamos entender que o povo que aceita a disciplina de Deus, que aqueles que vão para o cativeiro babilônico, eles voltam do cativeiro depois de 70 anos de estar cativos, depois de 70 anos de viver lá na Babilônia. Eles voltam, eles regressam para a terra, eles regressam para a terra da promessa, e eles não são acometidos, né, de adoração a outros deuses. E esta palavra que eu leio aqui nesta manhã sobre o povo que não escuta a voz de Deus, o povo que não escuta a voz do Senhor, o povo que fecha os ouvidos para a voz do Senhor. Então nós vamos ver que este povo aqui designado nesse versículo 23 é o povo designado que desceu para o Egito. E Deus vai falar a este povo: vocês não escutaram a minha voz, vocês não seguiram os meus mandamentos, vocês não seguiram os meus preceitos, vocês não seguiram os meus testemunhos, vocês não obedeceram nada do que eu falei. Então agora vocês podem ir e oferecer bolos à rainha do céu. Vocês podem ir e fazer todas as suas adorações à rainha do céu. A rainha do céu era uma entidade que eles adoravam. Eles faziam bolos, desenhavam a esfinge dela em cima dos bolos, ofereciam a ela essas oferendas, porque eles acreditavam que toda a desolação, que todo o mal que estava acontecendo sobre eles era relacionado a terem parado de oferecer libações, oferecer ofertas a esta rainha do céu. Então eles acreditavam que tudo que estava acontecendo de mal com a vida dela é porque eles tinham parado de adorar a rainha do céu. Então eles vão adorar ela novamente. Em nenhum momento eles se colocam em pensamento que tudo que estava acontecendo é porque justamente eles adoravam essa rainha do céu. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Acreditamos que as coisas estão acontecendo em nossas vidas porque talvez deixamos de fazer coisas nesse mundo, deixamos de praticar algo nesse mundo. Se eu tivesse no mundo as coisas seriam diferentes. Se eu continuasse a fazer tais coisas talvez seria diferente. Isso é uma mentira do inimigo, isso é um engano que o inimigo lança contra a tua mente. Isso é um engano que o inimigo lança contra o nosso pensamento. Então que nós tenhamos nessa manhã a certeza que as coisas que são advindas a nós, justamente é por fazermos as coisas erradas, é por não obedecermos a Deus, é por não vivermos debaixo dos estatutos, das leis, dos testemunhos e dos preceitos do Senhor. As coisas que acontecem na nossa vida é porque muitas vezes somos desobedientes, muitas vezes não aceitamos a disciplina de Deus e fugimos para o Egito. Porque fugir para o Egito é mais fácil do que aceitar a disciplina. Fugir para o Egito é mais fácil do que aceitar um não. Fugir para o Egito é mais fácil do que viver aquilo que Deus tem para nós. Porque nem sempre aquilo que nós acreditamos ser o certo é o que Deus tem para nós. Nem sempre, quando recebemos o não, estamos contentes, entendendo que esse não vem de Deus. Entendendo que muitas vezes não estamos preparados para viver coisas ainda. Por isso o Senhor nos para. Por isso o Senhor coloca um não na nossa vida. Talvez na sua congregação, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida familiar, você tenha vivido nãos. E esses nãos do Senhor são disciplinas para nós. Esses nãos do Senhor são disciplinas para nos colocar de volta na vontade dele, para que quando nós sairmos do cativeiro,
nós possamos sobreviver, que nós possamos viver o melhor, que nós possamos voltar para aquela nossa terra, para a terra da promessa, assim como foi com o povo que voltou do cativeiro babilônico. Eles voltam, foram cativos sim, mas nesse cativeiro a mão do Senhor estava sobre ele. Nesse cativeiro existia profetas que falavam com o povo. Nesse cativeiro, mesmo debaixo de escravidão, eles eram abençoados por Deus, eles eram protegidos pela mão do Senhor, porque aquele cativeiro era uma disciplina para o povo de Deus. Aquele cativeiro era uma disciplina para colocar o povo de Deus segundo a vontade dele. E naquele cativeiro, muitos livros aqui foram escritos. Naquele cativeiro babilônico, existe uma base, né, de pregação. Naquele cativeiro babilônico, existiu uma base de proteção de Deus. No cativeiro babilônico nós vemos o Senhor levantar Ezequiel. No cativeiro babilônico nós vemos o Senhor também levantar Jeremias no princípio do cativeiro. Também vemos o Senhor levantar, né, no cativeiro babilônico, Daniel. Nós vamos ver o Senhor levantar grandes profetas. Nós vemos o Senhor trabalhar na vida e através de Neemias. Nós vemos o Senhor falar através de Esdras. Então nós vamos ver o Senhor trabalhando através de várias pessoas no cativeiro. Por quê? Porque no cativeiro você não pode parar. Dentro do cativeiro você tem que prevalecer e permanecer focado em Deus. Dentro do cativeiro, talvez você possa me dizer: mas eu estou cativo hoje, eu sou cativo de tal situação, eu sou cativo de tal pessoa, eu sou cativo de muitas coisas, mas eu quero dizer para você que o Senhor está no controle, e mesmo você estando cativo de situações, nesse curto lapso de tempo, o Senhor está trabalhando. O Senhor não te abandona no cativeiro. O cativeiro aqui era uma disciplina da parte de Deus e te faria permanecer vivo. Entenda que o povo de Judá, que foi para o Egito, que decidiu ir para o Egito sozinho, que decidiu dissipar-se para o Egito, que decidiu ir embora para o Egito, ele foi excluído, ele foi dissipado, ou seja, se acabou o povo. Aqui nessa parte, nesse tempo do cativeiro da Babilônia, né, que a gente é uma diferença do povo que saiu do Egito no livro de Êxodo para aqui. Aqui nós vamos ver que houve um povo de Judá que decidiu fugir para o Egito, que decidiu buscar a proteção do faraó Ofra, que decidiu ir para o Egito para que eles não ficassem sob o governo de Nabucodonosor. Mas o governo de Nabucodonosor era levantado pelo Senhor. O governo de Nabucodonosor era uma disciplina para o povo de Judá. O governo de Nabucodonosor era um momento a qual o Senhor tinha decidido colocar o povo em disciplina. E quem gosta de disciplina? Nem eu, nem você, nem nossos filhos. Ninguém gosta de disciplina. Mas a disciplina do Senhor é o que vai trazer sobre nós vida. Aleluia! A disciplina do Senhor é o que vai trazer sobre nós vida, permanência na terra. Então é necessário que nós entendamos que nós temos que viver debaixo de uma disciplina da parte de Deus e não escolher descer para o Egito, não escolher voltar às velhas práticas, não escolher ficar no mundo do pecado. Não, quando a gente fala do Egito, a gente fala disso tudo: voltar às velhas práticas, voltar às coisas ruins, voltar às velhas adorações aos outros deuses. Então nós vamos entender que é necessário que nós aceitamos a disciplina da parte de Deus e que a graça do Senhor nessa manhã possa vir sobre a minha e a tua vida e que nós possamos aceitar a correção, a disciplina e escutar a voz do Senhor, como eu li aqui nessa manhã, porque vós não escutaste, então houve todo esse transtorno e desolação. Então que nós possamos ouvir nessa manhã o que Deus está falando ao meu e ao teu coração. Aceitar a disciplina de Deus é sinônimo de vida. Que Deus abençoe você e uma ótima segunda-feira em nome de Jesus.